Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje é dia de mais uma resenha do projeto Murakamando. No mês de julho, para o projeto Murakamando, eu li Men Without Women, Homens Sem Mulheres. E esta é uma coletânea com 7 novelas do Murakami sobre homens que foram perdendo mulheres ao longo da vida e o impacto disso nas vidas deles. Então eu vou contar um pouquinho de cada uma dessas histórias para vocês. Então, vamos lá! A primeira história é Drive My Car. Drive My Car ficou muito conhecida porque foi adaptada para um filme que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E aqui a gente vai conhecer o Kafako. O Kafako, ele é um ator, já está numa certa idade, e por conta disso ele começa a ter um certo grau de glaucoma. Ele não consegue mais dirigir e ele ama dirigir. A agência para a qual ele trabalha manda uma motorista que vai levar ele para o teatro todos os dias. E aos poucos ele vai se abrindo com essa moça e vai contar a história da vida dele com a sua falecida esposa. Ele e a esposa, que também era uma atriz, se davam muito bem. Eles eram aquele casal perfeito, super apaixonado, melhores amigos, o sexo era bom, era assim incrível a conexão que eles tinham. Só que um belo dia ele vai descobrir que ela está traindo ele. E não só isso, mas ela tá traindo ele com vários caras. Ela fica um tempo com um cara, depois fica com outro e por aí vai. E ele fica querendo saber o porquê. Por que que ela precisa de outra pessoa? Por que que ele não é o suficiente? Por que que ela tá traindo ele? Só que ele tem medo que isso separe os dois, que isso acabe com essa vida incrível que eles têm. Então, você vê que na vida ele vai usando uma máscara para que eles continuem tendo a vida perfeita do casal. Só que de repente ela fica muito doente, rapidamente, e lógico que aí sim é que ele não vai perguntar. Ele fala, cara, ela tá morrendo, por que que eu vou agora, nesse momento de tanta dor, de luto, chegar e, né, confrontá-la com isso? Ela morre e é então que ele decide ir atrás de um dos atores com quem ela teve um caso, fazer amizade com ele para tentar descobrir o motivo de por que ela teve um caso com esse cara. Então a gente vai ver muito aqui do ponto de vista, né, desse homem apaixonado, com o coração quebrado depois de tantos anos, finalmente falando sobre isso que aconteceu e sobre como que ele se sentia tendo que usar essa máscara dentro e fora dos palcos. É uma história belíssima, muito sensível, que particularmente eu gostei demais. Depois a gente tem Yesterday. E Yesterday a gente vai conhecer aqui dois amigos. Tem o nosso protagonista, o Tanimura, que é um rapaz super responsável, que já tá pensando no futuro, que já tá fazendo, né, acontecer um monte de coisas na sua vida. E do seu amigo, o Kitaro. E o Kitaro, ele é um cara que é o oposto. Ele não quer saber de nada, ele tem uma namorada, mas ele não se importa, ele quer entrar na faculdade, mas ele não estuda, e por aí vai. E um belo dia ele vai sugerir que a sua namorada saia com o Tanimura. E é aí que a gente vai ver, a partir dos olhos do Tanimura, como que essa mulher tão incrível, ela acaba sendo rejeitada, deixada de lado pelo Kitaro. Então você vai ver também aqui o nosso protagonista querendo sim, sabe, se aproximar dessa mulher, eles se deram super bem, só que ela está com seu melhor amigo. Então, ao longo do tempo, ele vai refletindo a respeito dessa moça com quem ele gostaria de ter uma chance, mas que ele sente que seria uma traição. Só que seria uma traição, sendo que o amigo é quem incentivou isso, sabe? Aqui a gente entra numa questão que vai muito além, que fala muito também de relacionamentos tóxicos, que fala sobre uma pessoa que não dá valor à outra, sobre as mulheres que acabam, né, sendo perdidas, não porque elas morreram ou elas foram abandonadas, mas simplesmente porque um simples homem não deu o valor merecido para ela. A terceira história é An Independent Organ, onde a gente vai conhecer aqui dois homens que acabam fazendo amizade em um clube onde eles estão jogando tênis. E é assim que eles começam a conversar. Um deles é o narrador. O outro é um médico que geralmente faz cirurgias plásticas. E ele é um cara que ele sai com diversas mulheres. E ele nunca se apega a ninguém. Até que de repente ele conhece uma mulher pela qual ele se apaixona. E ele se apaixona tanto
a ponto de isso ir desgastando ele, de ele ter tanto medo de perdê-la que ele começa a definhar. Então, nesse caso, a gente vai ver um homem perdendo uma mulher por conta do medo dele de perder ela e se perder no meio disso. Então a gente vê como os amores, eles podem influenciar na nossa vida de uma forma positiva ou de uma forma negativa. É muito interessante você ver como esse homem, que não tava nem aí pra mulher nenhuma, como ele vai se acabando por conta de por conta daquela que é especial, que ele se apaixona perdidamente e o que isso vai fazer com ele. E a gente vai ver tudo pelo ponto de vista desse amigo que vai sabendo cada vez mais a respeito dessa paixão louca que esse médico vai tendo. É uma história que acaba de uma forma muito triste, muito dolorosa, mas que fala mesmo sobre as paixões que a gente tem na vida, que nos afetam e que a gente acha que a gente nunca vai sair daquilo, que a gente nunca vai sobreviver, que ai, acabou a vida por conta desse amor. E será que é isso? Nós veremos neste conto. Depois nós temos Sherazade, e em Sherazade a gente vai conhecer aqui o Sr. Habara, que ele, na verdade, é um homem que tá muito doente, tá muito de cama, ele não pode sair muito do apartamento, e ele recebe a visita de uma mulher que geralmente vai ali pra deixar comida pra ele, ajudar a limpar a casa, esse tipo de coisa, e ela também conta histórias pra ele, histórias muito interessantes a respeito não só da vida, mas principalmente dela. Ela vai falar muito do seu passado, ela vai falar muito do seu presente, ela vai falar até de outras vidas que ela se lembra. E aqui a gente vai ter muito do realismo mágico do Murakami, essa parte de sonho, do que é realidade, de mundos que colidem, mas a gente vai ver principalmente, né, esse homem todos os dias esperando para ouvir a continuação de uma história e que também tem esse medo de perder a Sherazade e de um dia ela não voltar ali e não continuar as histórias. Então a gente pensa, será que ele tá apaixonado pela Sherazade ou pelas histórias dela? E será que você tá apaixonado muito mais pelas histórias de alguém do que pela pessoa? Não significa que é mais fácil ainda você perder essa pessoa, já que é algo tão mais supérfluo? Então, aqui a gente vai ter uma história muito interessante, que inclusive no filme de Drive My Car é contada. Então, já dou esse spoiler aí pra vocês, que é muito interessante e vai falar um pouquinho sobre como a Sherazade enfrenta a vida. Já em Kino, a gente vai conhecer esse rapaz, o Kino, que é o protagonista, que ele acaba abrindo um bar. E nesse bar, ele recebe duas visitas inusitadas. Uma é de um homem que ele não conhece, mas sempre aparece por ali. E é um homem que ele é muito estranho, ele é muito enigmático. E ao mesmo tempo de uma mulher que vira e mexe vai ali com um cara com quem ela tá ficando. Mas um belo dia ela aparece ali e ela está interessada no Kino. E a gente vai ver aqui muito a respeito de abuso, a respeito da depressão, a respeito de não pertencer. E num determinado momento, Kino vai ter que sair dali e ir para um lugar distante, porque de alguma forma esse bar começa a ser infestado por cobras. E lógico que isso faz parte da semiótica do Murakami, que a gente vai ver que aqui representa muito a coisa da maldade, da saúde mental debilitada, da violência. Vai muito pro realismo mágico, você muitas vezes não entende o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo é extremamente interessante. Aí nós vamos para Sansa in Love, né, que seria o Sansa apaixonado. E assim, gente, pro Murakami, uma grande referência é o Franz Kafka. E o Franz Kafka escreveu a Metamorfose, onde a gente conhece um protagonista, né, que é o Gregor Samsa, que é um homem que uma bela manhã ele acorda metamorfoseado em um grande inseto. E a gente vai ver como que a família dele vai tratá-lo a partir desse momento. É um livro, gente, que eu amo, eu li na época da faculdade, eu reli no ano passado e eu gostei ainda mais da minha releitura. E, gente, Murakami, ele sempre coloca Kafka nas suas histórias. Tanto que a gente vê que aqui o protagonista de Drive My Car, o nome dele é Kafuku, né? A gente tem Kafka Beira-Mar, que é o meu livro favorito do Murakami. Então, a gente vê muito do Kafka, que seria essa coisa, né, de colocar situações surreais, que é algo que o Murakami faz, para falar de questões sociais muito interessantes. E o que acontece aqui é que o Murakami, ele subverte a metamorfose do Kafka para nos trazer
ter um Gregor Samsa, que acaba se metamorfoseando de volta em um ser humano. E é muito legal ver como que é um homem que já se adaptou a ser um inseto, voltando a ser humano, a andar com duas pernas, a se vestir, a ter emoções e saber lidar com elas, a interagir com pessoas. E aqui ele vai conhecer uma moça que acaba indo ali, né, no seu apartamento para consertar uma fechadura que foi quebrada do seu quarto, né? Os seus pais não estão ali, mas ainda assim ele deixa ela entrar. Ela começa ali, né, a ver, a consertar, a tentar entender o que aconteceu, e ele começa a se apaixonar por ela. Só que ele não sabe o que é estar apaixonado, ele não sabe como é demonstrar isso, ele não sabe o que ele tá sentindo por ela. E é muito interessante a gente ver aqui a conversa entre eles e como que eles vão interagindo. Ela tem uma deficiência física e por conta disso, ela acaba também sendo meio que colocada de lado pela sociedade, e ele era um inseto e agora virou um humano. Então, ele também não se encaixa na sociedade e a gente vai ver isso, ele tentando conquistar uma mulher que ele nem mesmo perdeu ainda. Sério, pra quem gosta de Kafka, pra quem gosta de A Metamorfose, sério, que maravilha, uma obra-prima, sério, sério, sério. E por último, Men Without Women, Homens Sem Mulheres, e a gente vai ter aqui um título que é uma referência a Ernest Hemingway, e aqui a gente vai conhecer a história de um rapaz que, de repente, no meio da noite, ele recebe uma ligação, e ele atende, e de repente é um homem que ele não conhece, falando que a esposa dele, que é uma mulher X, acabou de tirar sua própria vida. E essa mulher, ela é uma ex-namorada do nosso protagonista. O protagonista, ele é casado, ele tem ali, né, o amor da sua vida, porém, ele começa nessa noite, depois de receber essa ligação do marido da sua ex, ele passa a pensar sobre outras duas namoradas que ele teve que também tiraram suas próprias vidas. E ele vai refletir muito sobre o que é ser um homem sem mulheres. Como que é, se você perdeu uma mulher, você perdeu todas as mulheres da sua vida. Ele faz uma reflexão muito importante a respeito da influência e do impacto que as mulheres têm no mundo e na vida das pessoas. Então, é muito bonito, é muito melancólico, é 100% Murakami. Agora que eu já falei sobre todos esses contos, eu preciso falar o que eu achei aqui. Eu acho que essa é uma coletânea bem especial do Murakami. Ele volta a dar ali o protagonismo para homens, né? Já que nos últimos livros ele falou muito a respeito de mulheres em si, só que aqui ele vai continuar falando sobre elas sem serem protagonistas. O que eu acho, gente, tá? Se você lê as obras do Murakami em ordem cronológica, como foi o meu caso, você percebe que no começo ele era extremamente machista. As mulheres eram extremamente objetificadas, elas só serviam para mover a trama do ponto A ao ponto B, e muitas vezes elas nem tinham suas histórias ali contadas. O que, vez ou outra, acontece nesse livro, não vou falar que não. Só que com o tempo, você vê uma certa evolução no Murakami quando o assunto é mulheres. Quando ele está falando de mulheres, parece que ele finalmente entende agora, mais recentemente, porque a gente também precisa falar que o mundo foi mudando, ele foi evoluindo, e não só isso, mas a própria cultura japonesa é diferente da nossa. Então, nos últimos livros, você vai percebendo esse novo olhar dele sobre as mulheres. Como ele tem, apesar de mostrar, assim, mulheres transando aqui com personagens e tudo mais, ele fala sobre questões que falam sobre as mulheres. A gente vai ter aqui mulheres extremamente interessantes, extremamente especiais. Quando se fala do impacto da mulher na vida, né, nesse caso de um homem, ele tá falando de como a mulher é uma grande força, sabe? De como a mulher vai além do que ele antigamente só escrevia sobre. E mesmo que aqui a gente tenha protagonistas homens, a maneira como ele fala sobre as mulheres é diferenciada, sabe? Você percebe uma certa evolução nele. Então, eu gostei muito disso. Eu gostei como todos os contos têm esse tema em comum. Eu acho que só tem 2 livros de coletâneas do Murakami até agora que eu li que tem um tema, né? Por exemplo, em After the Quake, que a gente tem o tema, né, do terremoto Kobe, e aqui que a gente tem o tema de homens perdendo mulheres ao longo da vida. Porque a gente vai ver que eles vão perdendo mulheres, só que a culpa é deles.
a gente vai vendo aqui que em nenhum momento o Murakami ele tira a responsabilidade do homem. Ele mostra que essas mulheres eram incríveis, que elas eram sensacionais e que esses homens perderam elas por algum motivo. E a gente vai ter os mais diversos tipos de relacionamentos aqui. A gente vai ter amor à primeira vista, a gente vai ter amigos que vão se conhecendo e um vai mostrando interesse pro outro. A gente vai vendo aqui aquelas pessoas que tiveram apenas uma noite juntos. A gente vai ver casamentos que duraram anos e anos e anos e que de alguma forma terminaram de maneira trágica. A gente vai ver pessoas que acabaram tirando suas vidas, pessoas que tiveram suas vidas tiradas. A gente vai ver aqui como muitos homens, eles acabam colocando a culpa nas mulheres, só que a gente sempre vai vendo que na verdade a culpa é deles. Só que ao mesmo tempo a gente vê aqui como as mulheres não pertencem aos homens. Elas são independentes, elas são quem elas são e elas podem decidir se elas vão ficar com alguém ou não. Diferente de outras histórias do Murakami, sabe? Que era tipo, ai, porque se ela não quer ficar com o cara, nossa, olha, não, mas o cara é um nice guy, o cara é maravilhoso, o cara é incrível. E aqui não, a gente vai ver que muitas vezes, por exemplo, no primeiro caso de Drive My Car, ou mesmo em Men Without Women, né, Homens Sem Mulheres, a gente vai ver que as pessoas simplesmente acabam trilhando caminhos diferentes na vida, que o amor às vezes ele é passageiro, às vezes não, às vezes vai muito além, às vezes ele vai além da vida, vai além da morte. Então aqui a gente vai ver muito sobre relacionamento, não só entre homens e mulheres, mas também do homem consigo mesmo, das coisas que eles precisam resolver. A gente tem muito isso em Kino, principalmente, sabe? Do homem que ele não consegue se abrir e por causa disso ele vai perdendo mulheres. Então, assim, eu particularmente gostei muito desse livro. Eu acho que ele traz um dinamismo muito interessante, porque são histórias curtas. Eu gostei que elas têm, né, esse tema único que as une. Eu gosto de como algumas histórias vão mais pro real, outras vão pra fantasia, outras têm o realismo mágico tão famoso do Murakami. Elas são muito fáceis de se ler, muito rápidas, muito simples, uma linguagem muito fluida, só que carregam aí metáforas e analogias incríveis. E a gente também pode contar com a semiótica tão pungente no Murakami, né, que faz parte de todo um universo que ele foi criando, onde a gente vê aqui principalmente coisas que tenham a ver com mulheres, né, e o simbolismo disso na história. Então, eu gostei bastante desse livro. Eu achei que foi uma ótima leitura para o projeto Murakamando. As histórias que eu gostei mais foram Drive My Car, porque eu acho extremamente sensível, sabe? Fala muito sobre a vida real, sobre os relacionamentos reais e sobre as questões que se enfrentam em um casamento. Eu gostei também muito de Kino, porque, como eu falei, ele fala muito sobre o nosso protagonista, como ele não consegue demonstrar muito as emoções e como isso tá meio que endurecendo ele por dentro, como isso acaba sendo uma questão de masculinidade tóxica, sabe? Que a pessoa, ela não pode sentir, ela não pode sofrer, sabe? Ele acabou de sair de um divórcio e aí agora ele tá apaixonado por uma mulher que tá com um cara que é extremamente abusivo e ele não consegue se posicionar exatamente porque ele não se permite sentir as coisas. E, cara, Sansa apaixonado, lindo, maravilhoso. Eu amei como Murakami, ele reinventou essa história clássica do Kafka, de pegar um protagonista que é tão icônico e mostrar de um outro viés a história dele. E Homens Sem Mulheres, sério, que história bonita, que história dolorosa, que história reflexiva, que vai falar mais uma vez sobre como é a dor de perder uma pessoa que você ama, seja da maneira que for. Eu dei para esse livro 4 estrelas e meia, eu acho ele maravilhoso e eu amei ver essa sensibilidade do Murakami, principalmente ao falar de mulheres, quando eu cheguei neste livro aqui e que eu vi que ele evoluiu à medida que o tempo foi passando. Foi uma grata surpresa e, particularmente, eu acho esse um livro melancólico, um livro bonito, um livro que é extremamente metafórico e que tem um tema que eu acho que todo mundo pode se relacionar de alguma forma, que é a dor de viver sem ter a pessoa que você ama em algum momento da vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desta resenha. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, se quiser ler livros do Murakami comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe
compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você já leu alguma coisa do Haruki Murakami e qual é o seu livro favorito do autor. E por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.